Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Criador por mais uma oportunidade de poder ser ministrado na palavra e poder deixar registrado aqui no canal, amém? Palavra sempre discernida pelo Espírito. Louvado seja o Senhor. Esse é o sentido de compreendermos o nosso chamado, de compreendermos a vida, o sentido da vida, e olharmos para a criação do Todo-Poderoso com um olhar de gratidão todo o tempo, amém? Então que o Criador possa continuar ainda, que Ele tudo pode, né? Que sejamos sim ministrados pelo Espírito continuamente, amém? Porque o Senhor tem várias formas de nos ensinar. E a primordial, é claro, é através da sua palavra. Aqui conhecemos a vontade dele, os preceitos e como ele nos direciona a viver uma vida cristã, amém? E hoje o assunto é a responsabilidade do chamado do Senhor. O Senhor nos chama com um propósito, de termos ao longo da consciência do aprendizado bíblico a transformação a nossa transformação de um ser caído, de um ser muitas das vezes rebeldes, de um ser cego espiritual, para se tornar numa nova pessoa, como a própria palavra descreve, nova criação no Filho. E isso é dado através do conhecimento. Por isso é importante propagar a mensagem do reino, o evangelho, que é o poder do Senhor. E esse canal tem esse propósito, está sempre falando da mensagem do evangelho, amém? E essa é a questão do chamado. As pessoas, elas confundem como um chamado de um cargo. Não, o chamado é para todos, que despertem, que sejam renovados na mente para entender a palavra do Criador, porque no final vai contar com a responsabilidade pessoal. No final eu digo no sentido da salvação, do encontro com o Criador, né? No sentido de buscá-lo e de andar segundo o que aprendemos, sendo santificados pela palavra, sendo renovados pelo esse conhecimento maravilhoso. Então temos sim essas possibilidades através do conhecimento bíblico, tá? Então a responsabilidade torna-se pessoal. Então é importante entender esse chamado. Não é apenas algumas pessoas. O chamado é para todos, para que se despertem, para que compreendam o que foi feito por nós na cruz, que foi feito por nós no Calvário, o sofrimento do Filho justo, santo, que veio a este mundo de um modo extraordinário para nos dar o acesso ao Criador através da compreensão de suas palavras e pô-las em práticas, amém? Então, para dar início, tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Eu vou procurar até falar um pouco mais rápido para elaborar para colocar, né, as palavras. E aí fica interessante vocês continuar meditando, amém? Eu vou iniciar aqui lendo Hebreus 3, a partir do verso 7 até o verso 11, que diz, tá falando, é uma advertência contra a incredulidade, mas ela cabe nesse assunto que eu vou colocar. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, abre aspas, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos,
terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. É claro que essa questão do descanso tem muita coisa para ser dita, eu não vou entrar nesse assunto. É mais a questão do chamado, tá? Porque a advertência aqui inicial é: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apague o espírito. A rebeldia, e abro um parênteses, o canal tem o intuito, além de colocar as palavras pelo discernimento do Espírito, é uma continuidade. Você for um seguidor do canal, se você quiser estar assistir os vídeos, percebe-se isso, tá bem? Fecha esse parênteses aí, né? Então a questão da rebelião, o Criador coloca aqui que eles o tentaram. Quem lê Êxodo e conhece a história do povo que ficou 40 anos no deserto, 40 anos visando pelo percurso desnecessário, mas visando a questão do aprendizado, da exortação, das palavras do Criador através da vida de Moisés, necessário, porque as pessoas precisavam desse tempo. E também representa um todo, uma totalidade de uns 6.000 anos de gerações, né? Inúmeras gerações, incontáveis gerações, que morreram na desobediência, na incredulidade. Por isso, a advertência é em relação à incredulidade. Porque eles ouviram, eles foram exortados, eles viram prodígios, milagres. O Criador supriu necessidades. O Criador agiu de forma extraordinária. Só a manifestação do agir do Criador seria suficiente para não incrédulos crer na existência do Todo-Poderoso além de sua criação. Mas o povo era obstinado, como coloca aqui o texto em Hebreus 3. E essa obstinação hoje, pós-Yeshua, porque é um tempo em graça, um tempo do conhecimento que foi expandido do Evangelho, pessoas foram sacrificadas para que o Evangelho continuasse, pessoas, acredito eu, com propósito e com a garra dada pelo Criador, fervorosos porque estavam com o Espírito, unânimes, tinham um único propósito, porque era um único entendimento, não tinha essa questão de barganhar, de querer enriquecer usando meios religiosos. Era outro tempo, as pessoas estavam preparadas e firmes nesse propósito de expandir a mensagem do reino. Então, é um outro tempo? Mas a consciência não pode ser diferente. Quando obtemos a palavra do Criador e é fácil ter o acesso a ela, só basta entender que é a palavra do Criador e ouvir esse chamado. Por isso que eu coloquei, que vai, no final, trazer essa responsabilidade individual. O chamado esteja atento, esteja preparado, porque haverá sim cumprimentos de juízo no tempo determinado, amém? Então o Criador fala que não entrarão no descanso, porque tem toda uma representatividade, já coloquei vídeos falando a respeito dessa questão do descanso, do sábado. É o descanso de obras, é um descanso de consciência de Caim, de querer se auto-justificar, de querer se garantir em cargos
mas na verdade ainda estão na condição de transgressores, né? Estão transgredindo muitas das vezes a lei, querendo em alguns pontos agradar o Criador. Mas o Evangelho, ele nos transforma, ele nos renova a consciência no todo. E o ponto inicial é a consciência de que somos morada, templo do Espírito Santo. A partir daí, não temos como nos auto-justificar, pelo contrário, temos que correr para a palavra, para o Evangelho, para entender como nos santificarmos, para sermos justificados no Filho e ter aí a garantia desse descanso, a garantia da vida eterna, para não ficarmos, né, com a mente dividida, ora sei que estou salvo, ora não sei. Então, o Evangelho, ele tem esse poder de nos dar a direção certa, amém? Eu vou ler aqui 2 Timóteo, se vocês quiserem aí acompanhar, é interessante, gente. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2, que diz, versos 2 em diante. Na verdade, eu vou ler a partir do 1, tá? Que vai falar a respeito da questão dos bispos, dos diáconos, mas aí você, pelo entendimento e o foco aqui da questão do chamado, entenda todos os cargos, né? Pastores, obreiros, dirigentes, diretores, entenda tudo, porque muita coisa é coisa de homem, né? Olha só. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé e, com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregando entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então, igreja é um corpo presente, são pessoas que se reúnem para
invocar o nome do Senhor, para glorificá-lo, para ouvir a sua palavra, serem exortados. E a responsabilidade de cargos, de pessoas que têm esse chamado, sendo chamado de fato do Senhor, o Senhor ele não erra a pontaria, né? Ele sempre é certeiro, né? Ele conhece as intenções, conhece o coração. Mas o que há muito no mundo são euforias. São pessoas mais voltadas à questão do dinheiro, o que é colocado aqui. A questão da ganância, a questão do obter. Então nem todos são chamados pelo Criador. Isso é um perigo muito grande. Veja as posições colocadas aqui, como deve ser um bispo, como deve ser um diácono, pessoas responsáveis a liderar vidas, melhor dizendo, vidas na questão espiritual. Muitos direcionamentos é mais carnal, é mais questão aqui do mundo, questão de convivência, e vai além, né? Vai além. As pessoas precisam estar preparadas. Elas não podem se sentir com culpa, porque perceba que o que é colocado aqui é mais também voltado para a questão da vida. Primeiro, familiar. Tem que ser irrepreensíveis. Os filhos têm que ter essa conduta certa, correta. Por quê? Por causa do testemunho. As testemunhas, ou as pessoas que o rodeiam, precisam testemunhar de fato que é a pessoa colocada como diácono, como bispo, e eu diria até pastores também, né? Essas pessoas, elas, na sociedade, o comportamento delas falam muito. O comportamento delas deve ser um testemunho santo, diário, ao Senhor, né? Como é colocado em Romanos 12. Caso não seja, veja o que o Criador coloca na palavra muito forte. E eu vou ler novamente. Aqui não pode ser recém-convertidos para que não se soberbeça e caia caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O que quer dizer diabo? Diabo é opositor, é contrário a tudo o que é Deus, o que é santo, o que é da palavra do Criador. Então, a comparação é essa. As pessoas correm esse risco de de caírem como o inimigo, de se ensoberbecer, né? Porque a soberba, ela é algo que só o Criador vê. Muitas das vezes as pessoas continuam mostrando uma capa de santidade, liderando vidas, mas estão soberbas. O Criador dele nada se esconde. Mas existe também um outro exemplo que é importante ler. Eu espero que dê tempo, né? Aqui em 1 Samuel, que existem esses inúmeros casos que nossa geração conhece, de pessoas que são soberbas, parece que não temem ao Criador pelo o que elas fazem, pelo amor que elas demonstram ter ao dinheiro, né? Então, mas existe um outro caso muito interessante, que é o caso de Eli. Aqui em 1 Samuel, eu vou ler primeiro, depois eu falo um pouquinho, tá bom? Porque vai falar a respeito do chamado de Samuel, mas que aponta para um lado negativo da atitude desse sacerdote. Era um sacerdote, era um homem que tinha ali algo que foi colocado pelo Criador. Veja que eu falei que o Criador ele não erra a pontaria, ele não erra. Os chamados dele, eles são pessoas até que passam por dificuldades, por processos, mas o final da história é permanecer firme. Eli, na sua vida particular, ele permaneceu firme, um homem de bem, mas teve falhas, e essa falha trouxe consequências. As consequências
graves, que foram a morte. Eu coloquei um vídeo falando a respeito dessa falta de zelo dos filhos de Eli. Não me lembro agora o título, mas já falei a respeito deles. Dessa obstinação, dessa rebeldia, dessa relutância de ter o pai ali como sacerdote, mas fazendo tudo o contrário, não aceitando as exortações. E o que vai colocar aqui, que eu vou ler, ele falhou. Ele não foi duro na exortação aos filhos. E o Criador, ele traz as consequências, ele age. O que tem que permanecer é a palavra do Criador. É a visão que as pessoas precisam ter, que é única, do poder da palavra do Criador para a transformação. Amém? Então vou ler aqui 1 Samuel capítulo 3. Do 1 ao 21. É necessário ler tudo, tá? Vou procurar ser breve, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Presta atenção, ó. Raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, abre aspas, não o chamei. Volte e deite-se, fecha aspas. Por que está entre aspas isso aqui? Vocês vão entender depois o como que a palavra do Senhor é maravilhosa. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, abre aspas, Samuel, quer dizer, entre aspas, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, abre aspas, estou aqui, o Senhor me chamou, fecha aspas. Disse Eli, entre aspas, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ora, o Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Olha que esse ponto aqui é crucial, tá? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, entre aspas, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, abre aspas, vai, deite-se, e ele, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei, contra sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Até aqui. Depois der tempo eu continuo. É muita informação extraordinária para compreendermos de modo espiritual. As aspas estão aqui, nos dá esse direito de entendermos a palavra do modo espiritual. Bem, esses chamados
que quando o Criador está chamando, é a primeira vez, é a segunda vez, é a terceira vez. E só na quarta vez é que ele responde, porque, como diz aqui no verso 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E a própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É a condição humana. As pessoas ouvem a voz do Criador através de outras pessoas que estão encarregadas a falarem da mensagem dele, né? A instruir-nos através da mensagem. Se faltar zelo, se faltar a direção exata como tem que ser, começando pelo testemunho de vida cristã dessas pessoas, a palavra ela não ganha força por causa dos escândalos, por causa que as pessoas não veem a diferença na vida desses. Então as pessoas ouvem, mas elas não vou dizer que elas não respondem, elas não correspondem ao que elas ouvem. Elas não conseguem pôr em prática porque elas não são pessoas espirituais. Existe aí uma dificuldade de compreender e estão geralmente nesses ambientes com espírito de atordoamento, onde a própria palavra do Criador vai colocar. Eu já falei a respeito disso também. Ele vai ao sacerdote Eli porque ele entende que é o sacerdote que está falando com ele. Ele ainda não conhecia a palavra, como está dizendo aqui. A palavra não havia sido revelada a ele. Ele ainda era uma criança que estava sendo formado, estava sendo orientado, estava crescendo para um propósito do Criador que foi concluído na vida dele. Ao contrário dos filhos de Eli, aí vem a consequência grave, e o Criador cumpre o que ele fala. E por que ele fala para Samuel e não fala para Eli? Por isso que eu vim aqui, né? Eu estava lendo lá 1 Timóteo, eu falei que vinha porque uma coisa são os obstinados, que está mais visando a questão do dinheiro. Eles correm o risco de cair como o diabo. Já tem essa consequência aí. Não estão isentos de sofrer essas consequências. Não vou me aprofundar isso. Essa própria palavra coloca e é muito claro. No caso do sacerdote Eli, ele não foi duro para advertir com mais firmeza os filhos. E, claro, isso trouxe a consequência de morte. Não só deles, mas até do próprio Eli, porque isso seria para toda a família, do primeiro ao último. Então até o sacerdote que estava vivendo de acordo, né, vamos dizer assim, o que o Senhor esperava, mas ele sofreu a morte, ele sofreu essa tristeza da perda dos seus filhos, mas ele, e agora eu vou continuar lendo, o Senhor fala todas as coisas, mas é interessante, olha só. Samuel ficou deitado até a manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Percebem? O Senhor não estava falando com Eli. O Senhor falou com Samuel. Percebe a gravidade? Até mesmo de quem está sobre a direção da vida do Senhor. Mas se não formos duros, se não formos firmes para exortar os nossos filhos, podemos sofrer essas consequências, e a mais grave delas é não ouvir a voz do Senhor. No nosso caso, não discernir a palavra de modo espiritual, porque aí se corre o risco de pecar, de falhar, entrar em contradição, por não serem revelados.
Então o Criador começa aqui a falar com Samuel, a passar a mensagem para o sacerdote ali. É uma situação muito difícil e o sacerdote tem consciência de tudo que está acontecendo. Então ele quer ouvir de Samuel absolutamente tudo que o Senhor havia dito para ele. E ele reconhece que o Senhor é o Senhor. Seja feita, faça o que lhe parecer melhor. Uma consciência clara. Porque chega um momento, pode chegar um momento, alguém que é irrepreensível, que é correto na sua conduta, não conseguir exortar os seus. É triste, pode acontecer. E onde que está aí a saída? Porque não podemos entender isso como um fim, né? Como algo que não tem resultado, não. O Evangelho, que é o poder do Senhor e não a palavra do Senhor não volta vazia, ela tem que ser colocada do modo correto. O que nossa geração precisa é isso. Entender a palavra de modo espiritual e colocar para os nossos. Se preocupar com a nossa casa. Sem ficar visando as dificuldades. Ah, porque não gosta de ouvir. Ah, porque acredita nisso. É porque gosta disso. Coloque, seja firme. Coloque a questão do templo, morada do Espírito, a responsabilidade individual. Porque o Evangelho, ele é água limpa, purificadora, para trazer às pessoas a consciência do pecado e a consciência da santificação. Que são dois caminhos, precisam compreender. E entendendo a gravidade, você que está aqui acompanhando os vídeos, entendendo a gravidade dos tempos dessa geração, não se limitem, busquem ajuda. O canal aí também e outros canais, existem muitos sábios, muitos irmãos sábios, que estão pregando a mensagem do reino de forma linda, maravilhosa. Coloque a sua família para assistir. Coloque os seus filhos para assistir. O mundo está aí cheio de questões que dispersam as pessoas a não entenderem. Busque esses que falam da mensagem do reino, do evangelho. Está cheio de pessoas pregando bênção, alucinações, falando que Deus manda dizer isso e muitas das vezes não é o Senhor que está falando. Se não tiver de acordo com a palavra, se nós não tivermos com essa conduta, como é que receberemos algo do Senhor? É importante pensar nisso tudo, você que é cristão, você que está preocupado com a questão da santificação, amém? É uma preocupação de todos, é uma preocupação minha. Eu busco levar a mensagem para os meus. E muitas das vezes somos vistos de modo, né, complicado, coisas que não somos, mas deveremos persistir, principalmente na conduta cristã, no exemplo, na vida cristã.